E aí galera, tudo bom? Então, dando prosseguimento nas nossas aulas sobre números inteiros, nós já vimos as quatro primeiras operações, as quatro operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão, certo? E nós vamos agora para a nossa próxima operação, que vocês já conhecem, que é a da potência, ok? Só que para isso eu preciso que vocês relembrem alguns detalhes da potência, como a nomeação deles, a nomenclatura de cada termo da potência, tá? Então, para isso, vamos observar uma potência que eu vou deixar aqui para vocês na tela. Então, nós vemos aí, que eu coloquei na tela para vocês, a potência, a potenciação 7 elevado à sexta. Beleza, e o que significa esse 7 elevado à sexta e quem é quem ali nessa potência? Bom, o que significa é que 7 elevado à sexta é a mesma coisa que o 7 se repetindo em uma multiplicação 6 vezes, certo? Aqui, ó, 6. Beleza. Então, vamos entender o que é cada um deles. Esse primeiro elemento, que está aqui para cima, certo? O nosso número 6 nesse exemplo. Ele será chamado de expoente, certo? Beleza. Já o nosso elemento de baixo, tá? O nosso caso aqui é o 7, certo? A ele nós damos o nome de base. Ao conjunto da obra, ao 7 elevado à sexta. A esse conjunto, nós damos o nome de potenciação, certo? Ciação. Beleza. E o que vai ser a potência, então? A potência nada mais é do que o resultado desse 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, que aparece aí, tá? E isso dá quanto? Isso, para quem não sabe, e óbvio que eu também não sabia de cabeça, mas só para a gente deixar escrito aqui, é igual a 117.649. Opa, esse 9 ficou ruim. 649. A esse elemento, a esse resultado, certo? Nós damos o nome de potência. Potência. Beleza? Então, relembrado isso, agora a gente pode começar a falar sobre as potências dos números inteiros. Bom, esse exemplo que eu já deixei para vocês na tela, ele já é uma potência de um número inteiro, só que nesse caso de um inteiro positivo, porque é o 7. A gente tem, por enquanto, depois, mais para frente, em uns anos mais para frente, vocês vão ver quando o expoente também pode ser negativo. Por enquanto, a única coisa que a gente vai estudar são as potenciações cujo a base é um elemento inteiro, certo? Quando a base pode ser um número negativo, ok? Então, vamos ver na tela como vai ficar um exemplo da potenciação com um expoente com uma base negativa. Então, coloquei aí para a gente na tela duas potências de bases inteiras negativas, mas com expoentes positivos, ok? Então, ó, esse menos 2 elevado à quarta, o que acontece com ele? Ele vai resultar em menos 2 vezes menos 2 vezes, opa, aqui saiu errado, vezes menos 2 vezes menos 2, certo? E aí, para resolver, eu vou aproveitar que eu tenho uma quantidade de pares de elementos se multiplicando e resolver ela formando duplas, certo? Menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4. Fecha parênteses. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4. E ao final disso, eu multiplico isso daqui. Multiplico os dois resultados. Mais com mais vai me dar o resultado positivo.
Vou fazer esse positivo um pouquinho mais para cima aqui, ó. Positivo. 4 vezes 4, 16. Beleza. E como que isso daqui vai ficar no negativo, no de baixo, no que eu tenho o menos 3 elevado à terceira? Eu fico com menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Beleza. Aqui eu não tenho uma quantidade de pares de elemento, então não dá para fazer igual em cima, que eu fiz juntando pares, porque ó, eu fiz um par aqui e eu fico com um elemento solto, tá? Mas vamos continuar aqui, ó. Menos 3 vezes menos 3, menos com menos, mais 3 vezes 3, 9. Vezes o menos 3 que estava sobrando, que ficou sozinho, certo? E de resultado, menos ou mais com menos dá menos 9 vezes 3, 27. Beleza. Então, qual foi a semelhança? O que a gente pode notar, certo? Por que eu coloquei entre essas duas opções aí? Por que eu coloquei um exemplo com um número par no expoente e um exemplo com um número ímpar? Justamente para a gente notar que quando o meu número é par no expoente, o meu resultado termina sendo um valor positivo, porque eu sempre vou conseguir fazer esses pares. E sempre vai ter uma quantidade, como sempre vai ter uma quantidade par, menos com menos sempre vai dar mais, e eu vou resultar lá no final com um positivo. Já no meu cara de baixo, que é ímpar, como sempre vai ter um elemento que vai terminar sozinho, certo? Eu lá no final vou obter um resultado negativo, tá? Então, isso é algo que a gente precisa diferenciar. Toda vez que meu expoente for par, o resultado termina sendo positivo. Sempre que o meu expoente for ímpar e minha base for negativa, o meu resultado é negativo. E aí, vamos ver agora um negócio que eu tenho certeza que fica na cabeça de vocês, porque toda hora eu começo a colocar esses parênteses. Professor, eu preciso sempre colocar os parênteses? Vamos ver por que eu preciso. Vamos entender a situação. Eu coloquei ali menos 5 elevado a 2 e a outra, que parece a mesma coisa, que é menos 5 elevado a 2. Mas presta atenção. No caso aqui de cima, eu tenho a seguinte coisa. Eu tenho menos 5 vezes menos 5. Porque é o menos 5 que está elevado ao quadrado. No cara de baixo, eu tenho menos 5 vezes 5. Porque quem está elevado ao quadrado é só o 5. É como se eu tivesse, de uma forma imaginária, um parênteses nesse 5. E aí eu estaria elevando só ele. E aí, como resultado, em cima, menos com menos dá mais, 25. Já no de baixo, 5 vezes 5, 25. Só que eu tenho um menos do lado de fora e, portanto, vai resultar no final menos 25. E aí, ó, chegamos no mesmo resultado? Não. Então, essas duas coisas aqui, menos 5 elevado ao quadrado. Opa, esse quadrado está no lugar errado. Do lado de fora do parênteses. É diferente de menos o 5 elevado ao quadrado. Isso é algo que vocês precisam notar. Então, são esses dois elementos que a gente precisa tomar cuidado nas potências de bases negativas. Deu uma engolida aqui, deu um momento de delay. Mas são essas duas coisas que a gente precisa notar em potências de bases negativas, em potenciações de bases negativas. Beleza? Então esse vai ser o vídeo de vocês de hoje e até o próximo.